Ok, né? Mas por que microserviços, né? O que são os microserviços, né? Como que a gente pode, né, pode utilizar eles de maneira... quais são os benefícios que eles trazem que, utilizando o microserviço, a gente vai ganhar, né? Tá Então, muito na moda, né, Walter? A gente escuta falar muito de microserviços, né? Então a gente separou aqui para vocês o porquê dos microserviços, né? Quais são as vantagens de ter um microserviço? exatamente, né? O primeiro item, né, é a questão da especialização, né? Como assim a especialização? A partir do momento que você tem uma base de código grande, como eu estava explicando com o Refactory, você tem a possibilidade de extrair um pedaço dele, né? E esse pedaço vai ter uma responsabilidade muito bem definida, você começa a construir aplicações que são especializadas, ou seja, elas têm um objetivo concreto ali, né? Como um exemplo, imagina que você tem uma aplicação, né, monolítica que faz várias coisas, né? Por exemplo, pode ser um e-commerce que tem lá N coisas. Ele cuida do login, cuida da compra, cuida do carrinho, cuida da pesquisa, emite relatório, né? Se você pegar, por exemplo, o login, né? E separar esse código, né? Você pode construir um microserviço que faz a autenticação dos seus usuários, o cadastro dos seus usuários, né? A autorização de partes das suas aplicações, né? Então você começa a olhar para um cara que é extremamente especializado, que faz uma coisa muito específica, né? E aí, em cima disso, você consegue permitir que a regra de negócio, que é a responsabilidade, né, embutida dentro daquela aplicação, seja mais fácil de alterar, né? Então, volta naquela questão. Você tinha uma base de código gigante, conseguiu tirar uma parte dela, né? Então, para acrescentar uma feature nova, imagina que, sei lá, você vai acrescentar um CAPTCHA, né? Você vai mexer só nesse cara, né? E não em todos os outros, né? Exatamente, Walter. Isso traz essa questão, pessoal, do microserviço, né? Dos microserviços serem especializados, ou seja, terem funções específicas dentro da aplicação e essa interação entre eles, possibilita que esses microserviços sejam reutilizados. Então, vamos pegar o exemplo que o Walter disse do login. Então, sempre que a aplicação precisar de fazer o login, ela vai chamar esse microserviço. Então, você consegue utilizá-lo em pontos até diferentes. Você consegue reutilizar essa função, reutilizar esse microserviço, até mesmo entre aplicações diferentes. Uma outra aplicação pode chamar esse microserviço, eles podem interagir. Dessa forma, você faz a reutilização, você ganha agilidade, você não tem que desenvolver novamente, por exemplo, a função, desculpa, de validar login para a aplicação B. Ela pode utilizar essa função da aplicação A, esse microserviço que já está desenvolvido. Se você, por exemplo, tem uma aplicação que tem tem funcionalidades, né, tem features nela que geram relatórios, por exemplo, relatório de compra, relatório de financeiro, relatório de vendas, né? Você pode ter um microserviço, por exemplo, que gera esse relatório ou que gera o PDF desses relatórios. E essas áreas diferentes dos relatórios dentro da aplicação podem chamar esse mesmo microserviço. E, novamente, outra aplicação pode utilizar desse microserviço, poupando tempo, né? Evitando que você tenha que novamente desenvolver algo que já está em funcionamento, já está testado, já tem outra aplicação sua utilizando. Legal, Marangon. E somando a isso, né, a gente vai transformar esses microserviços, né, em processos cada vez mais autônomos, né? Então, nesse mesmo exemplo do login, né, eu tenho ali um processo que executa uma determinada função. E aquilo não depende do restante dos aplicativos ou não depende de outras funções. Então, eu tenho uma função que executa uma porção, um código que vai me trazer um resultado, né? Então, eu busco essa autonomia. Então, à medida que eu precisar fazer algum ajuste, eu vou mexer só naquela função.
E isso ajuda muito no processo de resiliência da minha aplicação, porque se eu tiver problema em uma determinada função, eu não vou impactar o processo como um todo, eu vou impactar somente aquele processo, somente aquela função. E aí, quando a gente pensa numa aplicação Event Drive, né, baseada em evento, como o Walter falou lá no começo, eu tenho todos esses processos desacoplados. Então, à medida que eu uso uma mensageria nesse meio do caminho, por exemplo, como um SQS, eu posso ter a função A executando, mandando para uma fila que vai ser consumida pela função B. Se eu tiver um problema na função B, eu vou continuar populando essa fila, tendo uma boa observabilidade, eu vou resolver rapidamente o meu problema da função B e a partir desse ponto eu consumo as mensagens que estão na fila sem gerar um impacto total, sem gerar um impacto em todo o meu processo. Então, essa questão de autônomo, né, de autonomia desses microserviços ajuda muito também nessa questão de resiliência. E ajuda também na questão de escalabilidade, né? Tá no mudo? Tá mudo, Walter. Exatamente. Eu disse que eu vou errar isso várias vezes. Eu te dei a deixa certinho, olha lá. Vai lá. De você ter serviços autônomos, ele permite que você olhe para a escalabilidade individualmente de cada serviço, né? Então, você tem, hipoteticamente, né, um serviço de login, né? Que é muito comum, né, dentro desses ecossistemas de serviço. Ele é um cara que provavelmente vai ser consultado muito pelos outros microserviços, né, e pelo cliente, né, que estão constantemente fazendo login, expira a sessão e renova a sessão, renova token, verifica se o cliente pode entrar naquela área da aplicação, né, se é, por exemplo, uma área de outro cliente, né, onde tem os dados. Então, toda essa amarração, né, ela precisa de um serviço que vai atuar nesse ponto. Esse serviço, ele vai precisar ter uma escalabilidade muito maior em relação aos outros, né? Então, você vai fazer a escalabilidade individual por serviço agora, né? Essa autonomia de cada um deles permite que o login tenha muito mais nós, né? Seja ele funções serverless por debaixo do pano, né? Ou containers, né? Ou mesmo EC2, se for o caso, né? No caso do Beanstalk, por exemplo, ele permite que você faça essas escalabilidades, né? Esses inflamentos e deflamento de cada serviço, né? De maneira individual, né? Aí você pega um relatório que você acaba usando muito esporadicamente, né? Ou ele é um processo batch, né? Que ocorre uma vez por semana, uma vez por mês, ele vai precisar de uma escalabilidade bem menor. Então você começa a economizar. Quando você tem um monolito, né, qual que é o ponto? Você pode escalar ele? Pode. Você pode construir um monolito que é auto-escalável, né? Um monolito mais moderno, né? Não tem problema nenhum, né? A questão é que quando você escala uma aplicação que tem múltiplas funções, você escala todas as funções, mesmo as que você não precisa. E aí você acaba tendo um desperdício de memória, desperdício de tempo de máquina subir, tempo de máquina descer, por questões que você precisa escalar tudo ao mesmo tempo, né? Então, a escalabilidade flexível é nesse ponto. Além disso, quando você tem partes menores, né? Entenda que containers e funções lambdas, eles têm uma capacidade imensa de escalar rapidamente. Então, se você tem uma demanda onde você terá curvas, né, bastante íngremes, né, que a gente chama de spikes, por exemplo, você vai abrir uma campanha publicitária e a partir daquele momento que você abriu aquela campanha publicitária, vai ter uma quantidade grande de acessos, ou Black Friday, né, que é clássico todo ano, né, a gente, né, no pessoal de TI, né, às vezes tira o cabelo, né, com Black Friday, né, então aí você vai fazer o quê? A hora que chegar aquele volume de demanda, é muito mais rápido escalar um sistema baseado em serverless ou containers, tá? Né? E isso remete a um outro ponto, nessa autonomia e essa flexibilidade remete à liberdade tecnológica.
É isso aí, Walter. Esse é um ponto também super importante para a gente ressaltar, né? Quando eu olho para o monolito, né, à medida que eu defini a criação de um aplicativo, né, ou de um workload novo, de uma aplicação nova, se eu partir para um monolito, eu vou definir lá, olha, eu vou programar esse monolito na linguagem XPTO, vai ser Java, vai ser .NET, vai ser Node, enfim. E eu vou definir também minha base de dados. Então, eu vou definir lá se vai ser um banco de dados relacional ou se vai ser um banco de dados NoSQL, mas eu fico limitado a basicamente uma tecnologia, né? Uma linguagem, uma camada de base de dados. A partir do momento em que eu vou desacoplando e vou transformando essas porções da minha aplicação em microserviços, cada time de desenvolvimento, cada pessoa que for responsável por aquela determinada função, primeiro que ela vai ser muito mais especializada naquele item, né? E ela vai conhecer muito mais daquela área de negócio, ela vai ter muito mais propriedade para trabalhar em cima daquela determinada função e, ao mesmo tempo, ela tem essa liberdade tecnológica. Qual será para aquela determinada função, para aquele determinado comportamento do dado, para aquele tipo de dado que eu preciso armazenar junto com aquela função? Qual é a tecnologia indicada? Qual é a melhor tecnologia? Qual é a melhor linguagem? Qual é o melhor banco de dados que eu posso usar junto, né, ou com aquela função que eu estou desenvolvendo? Então, todo esse processo, né, os microserviços ajudam muito e trazem como benefício essa liberdade. Eu posso ter uma função A em Java, uma função B em .NET, uma função C em Node, e todas elas trabalhando conectadas, baseadas em eventos. Eu não preciso manter uma linguagem ou um tipo de banco de dados para todas as minhas funções, né? Então, eu consigo adequar isso, e se eu precisar criar uma função nova, eu também não preciso manter a linguagem existente, né? Eu não preciso atualizar uma coisa, um monolito existente naquela mesma linguagem. Eu posso criar outra função completamente autônoma, completamente desacoplada e integrar ela com a minha aplicação. Então, essa liberdade tecnológica ajuda muito dentro desse processo de modernização, e ela também se conecta com o nosso próximo tema aqui, que é falar um pouquinho de agilidade e como é que a gente faz para integrar isso com um ambiente de DevOps. Esse é um ponto muito importante, João. Essa questão da liberdade, né? O microserviço, né? Os microserviços em si, por terem essa liberdade toda, elas ficam fortemente alinhadas aí com a agilidade e integração com o DevOps. Por quê? Alguns exemplos. Você pode ter equipes diferentes trabalhando em paralelo em microserviços diferentes, né? Até mesmo com tecnologias diferentes, como você mencionou. Então, isso vai te dar uma maior agilidade, você vai ter mais facilidade e velocidade para você fazer alterações, para você fazer deploy de novas features, de correções, você vai conseguir deploys mais granulares, porque, como nós falamos, o microserviço é algo especializado. Então, ele vai ser muito mais granular. Eu vou corrigir, por exemplo, uma situação, ou colocar uma feature adicional no meu validador de login. Você está trabalhando aquele item especificamente, né? Você pode até mesmo, você vai ter até mesmo mais facilidade de identificar possíveis erros. Um determinado erro de validação de login, ou lá do exemplo que eu dei de geração de PDF, ele naturalmente está associado àquele microserviço que executa aquela função. Então, você tem até mais facilidade para essa identificação. E com isso tudo, você consegue ter estratégias diferentes, né, para deploys de cada tipo de microserviço, né? Você pode definir janelas diferentes, por exemplo, para microserviços diferentes. Então, você consegue até essa flexibilidade na sua estratégia de deploy dos seus microserviços. Quando a gente faz um paralelo com o monolito,
é um deploy inteiro de toda a atualização, de Isso, de todas as features. isso ajuda muito também na fase de testes, né, Marangon? Porque imagina que você, quando você faz uma alteração no monolito, você tem que testar tudo dentro do monolito. Quando você altera uma função que é autônoma, você tem que testar somente aquela função. Então, isso traz muita agilidade para você poder fazer o deploy disso, porque o volume de testes necessário vai ser bem menor do que se você considerar um monolito, né? Essa é uma das Sim, a grandes complexidade desses testes também é um outro ponto. É, essa questão de teste é uma das grandes dores hoje. É muito difícil fazer testes, né? É muito mais fácil, muito mais palatável a gente fazer testes em partes menores, individuais, né? E colocar isso para funcionar de maneira individual, né? Com certeza. exato. Então, assim, pessoal, quando a gente fala um, tem um direcionamento de microserviços, né? Vamos falar do contexto de microserviços como um todo. Eles são especializados, né? Ou seja, executam funções específicas ali, eles são reutilizáveis por essas características. A autonomia, né, e a resiliência dele vem justamente desse desacoplamento, né, dessas funções, flexibilidade para na escalabilidade dele, você consegue escalar de forma pontual aquela função que está com alta demanda, você não precisa de escalar o todo, né? Você tem toda essa liberdade, né? Mas uma arquitetura de microserviços, ela não é o que a gente chama de uma bala de prata, né? Vai resolver todos os problemas. Ela resolve, sim, vários e vários problemas que nós temos quando nós temos, né, um monolito. Então, resolve-se vários problemas. Você tem agilidade, você tem facilidade com a integração com DevOps, né? Você tem todas essas questões que nós falamos, mas também toda a situação, toda a tecnologia também tem seus desafios. Então, você vai ter um ambiente mais complexo. Por exemplo, se você tem um monolito, você tem lá alguns poucos servidores que rodam aquele monolito, banco de dados, etc. Então, você sabe que a sua solução está somente nesses itens, né? Quando você tem uma arquitetura de microserviços, você pode ter dezenas ou até centenas de microserviços para compor seu ambiente. Então, o mapeamento tem que ser bem feito, você tem que ter uma visibilidade do seu ambiente, né? Você tem que ter esse mapeamento muito bem feito, você tem que ter uma monitoração mais efetiva, porque como eu disse, novamente, quando você tem um monolito, se está acontecendo algum problema de desempenho, muito provavelmente está naquele servidor que roda o monolito, né? Agora, quando você tem uma arquitetura de microserviço, você tem várias partes diferentes, cada um com a sua performance diferente, com suas métricas, né? Então, monolito é uma excelente opção, é a opção de modernização, né? O que você precisa de fazer é mapear corretamente as suas necessidades para seguir nesse caminho de modernização. Então, a Next consegue te ajudar nesse mapeamento, nessas definições, né? A arquitetura de microserviço ela não é a única opção de modernização, ela é uma das opções, né? E que, como nós falamos anteriormente aí, o João falou sobre o Strangle the Monolith, então você vê que tem a convivência dos dois. Você tem um monolito e você tem, por exemplo, novas funções, novas features que são necessárias para esse monolito sendo implementadas como microserviço. Você pode, você pode modernizar o entorno da sua aplicação, tá? Legal, Marangon. Isso é super importante, cara. Assim, é, os microserviços têm muitos benefícios, tem muita coisa que vem para apoiar, né? Mas ele realmente requer um conhecimento maior do seu workload. Então, todo o processo de modernização através de microserviços vem atrelado a uma necessidade de conhecer melhor cada um desses processos individuais que estão sendo criados e ter formas de monitoração e de rastreabilidade, de observabilidade de todo esse processo para garantir o funcionamento do negócio, que no final da história é isso que importa, né? As funções podem estar executando lá lindas, maravilhosas, mas o que importa é o tempo de resposta, o quanto isso traz de benefício para o cliente. Então, esse
conhecimento é um requerimento, eu posso dizer que é um requerimento à medida que você opta por esse modelo de arquitetura de microserviços. E me permite acrescentar uma historinha, né, que eu já contei para algumas pessoas, né? Na verdade, não fui eu que fiz a historinha, né? Na verdade, eu li a historinha no livro do Papa do cara de microserviços, o Sam Newman, né? Ele é um dos maiores divulgadores desse tipo de coisa. Ele estava contando que teve uma empresa lá que ele começou a apoiar eles para fazer essas divisões, né? Para começar a fazer uma modernização lá. E chegou no momento que a empresa parou, não chegou a fazer os microserviços. Ela modernizou o monolito, né? Fez algumas alterações de refactor do monolito para deixar ele mais cloud native e parou por ali. Elas não precisavam ir para frente, né? Eles chegaram no objetivo, né? Então é importante entender, monolito não é maligno, né? Não é uma coisa maligna, né? Ela pode, inclusive, ser uma opção viável, né? E também por outro lado, às vezes você tem que dividir um monolito, né, para ir para um microserviços, né? De novo, não tem bala de prata. Isso é uma coisa que tem que ser estudado caso a caso, né? E é por isso que a gente está aqui, né, Walter? Para ajudar vocês nessas definições, né? Tem muitas alternativas, muitas ferramentas e muitas formas de modernizar a sua aplicação. Microserviços é uma delas. Exato. Quando se fala de aplicações modernas, sempre vai se falar de microserviços, mas não é a única forma.